Graça e paz, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, 17 de dezembro de 2018. E o nosso texto para a nossa meditação hoje está em Isaías 35, o último versículo, número 10. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías capítulo 35, os irmãos podem ler todo o capítulo, está falando do abençoado reino teocrático de Deus na terra. O reino de paz milenial que está muito próximo a ser implantado nesta terra. Muito em breve vai terminar o governo corrupto do homem. O governo humano termina quando Jesus voltar em Jerusalém. Termina o governo corrupto e inicia-se o abençoado reino teocrático do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, eu achei muito interessante esse versículo. Por sinal, foi um versículo enviado pela nossa irmã Giovana, que mora nos Estados Unidos. Mas Giovana é uma bênção de Deus, ela sempre envia textos bíblicos para a nossa meditação. E esse texto me chamou muita atenção. E os resgatados do Senhor voltarão. Que coisa tremenda isso aqui. Isso aqui confirma a vinda do Senhor com a sua igreja no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Zacarias 14, versículo 5. Ou seja, Jesus vem no arrebatamento e ele resgata a sua igreja no arpazo. E depois, na parousia em Jerusalém, no final da grande tribulação, ele volta aqui, ó. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. Ou seja, a segunda vinda é para isso, é para voltar para Sião, para Jerusalém, e estabelecer 1000 anos de paz sobre a terra. Então é um texto tremendo esse texto. Esse texto ele mostra que a igreja sobe no arrebatamento e depois ela volta na segunda vinda em Jerusalém. O texto todo de Isaías 35 está falando do milênio, da implantação do reino teocrático de Deus na terra. E nós sabemos que quando ele voltar em Jerusalém, ele volta com a igreja que ele leva no arrebatamento. Ele leva a igreja no arpazo e volta na segunda vinda, trazendo a igreja. Olha que coisa tremenda. E os resgatados do Senhor voltarão, ou seja, a igreja que foi resgatada no arrebatamento, ela volta com o Senhor a Sião, ou seja, a Jerusalém, e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então aqui está falando da implantação do reino teocrático de Deus na terra. Irmãos, isso aqui é coisa tremenda, coisa tremenda. E eu quero deixar ainda, para complementar essa mensagem, os Salmos de número 126. Olha aqui que coisa tremenda. Salmo 126, versículo 6, para confirmar que Jesus volta com a igreja em Jerusalém. Se ele está voltando com a igreja, é porque ele levou a igreja no arrebatamento. Salmo 126, versículo 6, olha aqui. Aquele que leva a preciosa semente, aqui está falando no singular, aquele, Jesus. Jesus levou a preciosa semente do evangelho nas terras quentes da Palestina.
por 3 anos e meio. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Jesus andou e chorou nas terras da Palestina por amor às almas. Voltará, ele vai voltar em Jerusalém. Sem dúvida, voltará sem dúvida. Ele volta em Jerusalém com alegria. Ele volta com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, trazendo consigo a sua colheita. Isso aqui é a segunda vinda de Jesus, trazendo os seus molhos, trazendo a colheita que ele colheu no arrebatamento, que ele colheu no arpazo. Então não resta dúvida, o ensino pré-tribulacionista, ele é um ensino corretíssimo. Jesus leva a igreja no arrebatamento e volta com a igreja na segunda vinda em Jerusalém. Zacarias, capítulo 14, versículo 5, Salmo 126, versículo de número 6, que nós estamos lendo aqui, Salmo 126, versículo 6, e o texto que a irmã Giovana nos enviou de Isaías 35, versículo 10. Isso é tremendo, irmão. Aquele que leva a preciosa semente, aquele é Jesus, está aqui no singular. Jesus levou a preciosa semente nas terras da Galileia, nas terras da Palestina. Andando e chorando, ele andou e chorou pelas almas durante 3 anos e meio. Voltará, então ele volta em Jerusalém, sem dúvida. Ele volta sem dúvida, isso é fato incontestável, com alegria, ele volta com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, trazendo consigo as suas primícias, trazendo consigo as colheitas. Ele colhe a igreja como primícia da cevada e ele volta com ela em Jerusalém, trazendo ela consigo, para estabelecer 1000 anos de paz sobre a terra. Então não resta dúvida, meus irmãos. A vinda de Jesus, ela será dividida em 2 fases. Ele virá no arpazo, leva a igreja. Depois ele volta em Jerusalém na parousia e traz a igreja. Trazendo consigo os seus molhos, ele traz a igreja. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a todos. Os irmãos tenham uma ótima semana na presença do Senhor e vamos compartilhar esta mensagem. Está muito próximo da trombeta tocar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.